Podemos começar, estamos ao vivo. Eu acho que quem começa sou eu, né? Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à rede responsável hoje pela grande discussão no Brasil da renda básica. Nós temos uma comissão no Congresso Nacional que tem feito várias reuniões, vários debates, e a preocupação é real com relação ao cidadão do nosso país e, principalmente, a preocupação a partir da pandemia. Eu acho que no período inicial da pandemia a cobertura foi razoável por parte do governo, agora houve uma queda no valor do benefício que está sendo discutido, né, pelo Congresso, mas, no meu entendimento, esse acompanhamento do processo se faz necessário pelas casas legislativas, claro, pelo Congresso Nacional, por parte do governo, por parte dos estados, dos municípios, para que nós possamos realmente focar esse atendimento necessário para o cidadão, a partir da crise, né, que se instalou no país e no mundo, e que realmente vai exigir de cada um de nós muita dedicação, muito empenho para que nós tenhamos realmente a cobertura de atendimento a esse cidadão que perdeu seu emprego, que perdeu membros da sua família, que tem a necessidade da reinclusão no mercado de trabalho, mas que tem a necessidade desse socorro imediato por parte do governo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. O quanto mais nós pudermos ampliar a nossa discussão é de fundamental importância, para que, e até analisando experiências de outros países, para que nós possamos realmente dar essa cobertura necessária ao cidadão, às famílias e principalmente à mulher que tem, né, muitas vezes a responsabilidade, né, de suprir a questão econômica da família, tem a responsabilidade pelos cuidados das crianças e que realmente veio a perder, né, o seu emprego nesse momento tão delicado que o país vive. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Aqui eu vejo apenas a deputada Tabata na nossa live por enquanto, mas tenho certeza que a própria Flávia, que foi quem propôs esse momento, ela possa daqui a pouco dar a sua contribuição, o senador Alessandro, e, sem dúvida, aqueles com quem nós vamos conversar agora, que é a Luana Passos, a Teresa Sacchetti, que não é a primeira vez que nós estamos, né, nessas discussões, até chamei a atenção da Teresa, que nós temos uma família bastante grande no estado de Santa Catarina, de sobrenome Sacchetti, com quem nós temos um relacionamento bastante perto, né? Não só em Florianópolis, mas principalmente na Nova Veneza, que é o seio da família. A Florence Bauer. Eu tenho certeza que, a partir dessa live, nós vamos ter mais subsídios para poder tomar uma adesão mais acertada possível nesse momento delicado que o país vive. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer mais uma vez a deputada Tabata e passaria a palavra à Luana, que é a primeira que vai nos ajudar nesse processo no dia de hoje. Muito obrigado, Luana, pela sua participação e lhe passo a palavra. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite da Frente da Renda Básica para participar desse espaço. A gente sabe que o nosso grande programa de renda básica é o Bolsa Família, que tem uma forte representação de mulheres negras nordestinas, e eu, como uma mulher negra nordestina, fico muito feliz de poder contribuir com esse debate. Para a gente falar de renda básica e desigualdade de gênero, a gente tem que pensar um pouco o Bolsa Família e a desigualdade de gênero. Eu vou centrar minha fala em 3 pontos: pensar o Bolsa Família para a proteção social brasileira, o debate controverso do Bolsa Família e da questão de gênero, e o que a gente aprende com o Bolsa Família para ter um programa de renda básica que incorpore a dimensão de gênero.
Prometo que falarei tudo isso nos meus minutinhos. Primeiro ponto, o Bolsa Família é tido como um dos programas de transferência de renda condicionada mais bem-sucedidos do mundo. Inúmeras pesquisas atestam o sucesso do programa em seu objetivo primordial, que é o enfrentamento da pobreza e da extrema pobreza, mas há também efeitos positivos indiretos, como a queda da mortalidade infantil, a redução da repetência, o aumento da chance do beneficiário frequentar postos de saúde, a melhoria no processo de aprendizagem, sem falar dos efeitos qualitativos, né, que é os brasileiros se sentirem reconhecidos pelo Estado, terem ampliação de sonhos e de expectativas para uma vida mais digna. Só que tem algo que é controverso no debate dos efeitos indiretos do Bolsa Família, que é a questão de gênero. E, para mim, alguns elementos precisam ser qualificados nesse debate. A titularidade preferencialmente feminina, ela é boa ou ela é ruim no âmbito das relações de gênero? O Bolsa Família reforça estereótipos de gênero? O Bolsa Família contribui para a autonomia feminina? Esses são pontos que fazem parte da literatura sobre o Bolsa Família e a questão de gênero. De certo que não há respostas consensuais e muito menos respostas simplórias vão dar conta da complexidade das questões. Eu tenho as seguintes impressões sobre esses questionamentos. Em relação à titularidade feminina, embora essa titularidade, muitas das vezes, ela seja com base numa concepção maternalista de que a mulher gere melhor os recursos em prol da família, eu acredito que essa escolha da titularidade é acertada. Digo isso porque, embora essa ideia maternalista possa instrumentalizar as mulheres no combate à pobreza, o que as pesquisas qualitativas indicam é que as mulheres se sentem, ao ser titulares, reconhecidas pelo Estado, participando do orçamento doméstico e tendo poder de decisão naqueles recursos. E isso, para mim, concede poder às mulheres, desequilibrando o papel tradicional do homem provedor, que é tão marcante nas famílias de baixa renda. E em relação ao segundo questionamento, o Bolsa Família reforça estereótipos de gênero? Em pesquisa empírica, com os dados recentes que fiz em parceria com a professora Simone Weiman e o professor Fábio Waltenberg, que está publicado no livro que a Tereza é uma das organizadoras, acredito que a Tereza vai falar um pouco do livro, nossos resultados levam a crer que nesse sentido de reforço de estereótipo de gênero, é ambíguo o resultado. A nossa metodologia consistiu em comparar uma mulher beneficiária do Bolsa Família com uma mulher que não é beneficiária, mas que é muito parecida em características observáveis. É o que a gente chama de grupo de controle. Certamente são pessoas que são elegíveis ao programa e que não participam dele. E ao fazer essa comparação, o que a gente chega como resultado é que o programa favorece a participação das mulheres beneficiárias no mercado de trabalho, mas reduz a jornada de trabalho. No contraponto, o programa favorece a dedicação ao cuidado e afazeres domésticos na família, assim como a jornada de cuidado nos afazeres domésticos. Então, com esses resultados, é difícil concluir que o programa apenas reforça o estereótipo de gênero. Se, por um lado, parece reforçar, por outro, também favorece a atuação laboral das mulheres. E, tendo em mente isso, o que parece é que o programa ele favorece a vivência por parte das mulheres de um modelo que a gente chama na literatura de conciliação, onde a mulher tem que conciliar, muitas vezes sozinha, com pouco apoio dos homens e do Estado, o trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo. Em relação à outra questão, se o programa contribui para a autonomia feminina, se a gente pensar a autonomia só como autonomia financeira, é difícil dizer que com os recursos do programa é possível ter plena independência financeira. Mas se a gente pensar a autonomia para além da independência financeira, eu ousaria dizer que sim, o Bolsa Família contribui para a autonomia feminina ao ter em conta que ele amplia as escolhas e as expectativas de uma vida melhor. E aí, com base nesses pontos, o que a gente aprende com o Bolsa Família para que tenha um programa de renda básica que incorpore a dimensão de gênero? Estou entendendo que nesse momento que será feito no Brasil uma calibragem do Bolsa Família, espero que um dia a gente caminhe para uma renda básica universal como direito de todos os brasileiros, mas enquanto isso não acontece, queria qualificar o debate com algumas sugestões. Primeiro, é a importância de manter a titularidade feminina. Mesmo que a concepção seja maternalista e diga esse recurso a mulher vai gerir melhor para enfrentar a vulnerabilidade, é importante manter essa titularidade feminina, considerando que as mulheres ficaram as mais vulneráveis com a pandemia, em especial quando tem crise econômica, as mulheres são as primeiras a perder o emprego, ter perda de renda, então a importância de manter essa titularidade nesse sentido.
Outra questão que eu acho que deveria conceder importância é ampliar a articulação do programa de renda básica com outras políticas públicas, e nesse ponto é que a questão das condicionalidades ela precisa ser ponderada. Eu sou uma defensora de que as condicionalidades não devem ser vistas no seu caráter punitivo, mas sim como oportunidade de uma vida mais digna, ou seja, a condicionalidade como promoção do acesso a direitos fundamentais de saúde, educação e até mesmo qualificação profissional. E é nesses 3 pontos que eu acho que o programa de renda básica podia conceder atenção à questão de gênero. As mulheres que mais se ressentem da desigual divisão sexual do trabalho são as mulheres mais pobres. Por que não, por meio do programa de renda básica, proporcionar ampliação dos direitos reprodutivos das mulheres? Por que não, por meio dele, oferecer mecanismos para as mulheres que abandonaram os estudos retornem a estudar, sendo que muitas devem ter abandonado devido ao exercício da maternidade? Por que não oferecer programas de qualificação profissional, atendendo à realidade local, de modo que essas mulheres consigam se inserir no mercado de trabalho em situação menos precária? Muitas dessas estratégias já foram tentadas no Plano Brasil Sem Miséria. Minha proposição é que elas sejam retomadas e aprimoradas, de modo a reduzir a vulnerabilidade das mulheres pobres, em especial as mulheres pobres e negras, que, além da dificuldade inerente à condição da pobreza, sofrem discriminação racial. Notem que eu não estou defendendo aumento de condicionalidades, e sim a necessidade de articular as políticas públicas com o programa de renda básica. Outro ponto que eu acho importante é a necessidade do Estado brasileiro assumir a parcela que lhe cabe de responsabilidade na reprodução social, digo, oferecer políticas públicas de conciliação entre trabalho e família. É bastante consensual na literatura que uma das maiores restrições da maior e melhor inserção laboral das mulheres, em especial das mais pobres, é a necessidade que elas têm de articular, com pouco auxílio do Estado e dos próprios homens, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. No Brasil, a gente sabe que a oferta de creche, em especial em tempo integral, fica aquém da demanda. Os serviços de cuidados para idosos é incipiente no contexto de envelhecimento populacional, por isso é premente a aprovação de uma política nacional de cuidados, onde seja oferecido, por meio de um sistema único de cuidados, os serviços de cuidados articulados aos serviços de cuidados familiares. Eu acho que é algo que essa crise sanitária mostrou muito, a importância dos cuidados para a sociedade. Então, acho que a gente não pode perder a oportunidade de legislar a favor das políticas de conciliação entre trabalho e família e concedendo atenção prioritária às mulheres, como acesso à creche para os beneficiários do Bolsa Família, serviços de cuidado para quem precisa cuidar de um idoso ou tem um dependente, pessoa com deficiência, e até mesmo equipamentos domésticos que facilitem essas mulheres articular o trabalho produtivo e com o reprodutivo. Outro ponto que eu acho relevante é pensar que mulher não é uma categoria homogênea. Há de se ter presente que a vulnerabilidade da mulher ela pode ser potencializada por outros fatores identitários, como a questão da raça e a orientação sexual. Assim, para um programa de renda básica que incorpore a dimensão de gênero, é preciso encarar também o debate da interseccionalidade, que é perceber como a vida, a expectativa, a experiência das mulheres podem ser distintas se comparado a uma mulher branca, pobre, com a mulher negra, pobre. Então, esse é um ponto que deveria ser encarado nessa repaginação que eu acredito do Bolsa Família. Talvez tudo que eu esteja propondo seja demais para um programa de renda básica, né? Por isso que a gente não pode perder de vista que, para enfrentar os efeitos sociais e econômicos dessa crise sanitária, é preciso fortalecer o estado de bem-estar social em sua totalidade. E dificilmente haverá espaço orçamentário para essa tarefa sem repensarmos a emenda constitucional 95. Então, acho que a gente precisa abrir espaço orçamentário para ter um programa de renda básica que atenda à vulnerabilidade econômica e incorpore a dimensão de gênero, trazendo uma melhor condição de vida para as mulheres brasileiras. É isso. Obrigada. Passo para a Tabata. Eu gostaria de agradecer, Luana, realmente as suas colocações. Eu entendo que a renda básica não pode ser um programa isolado, conforme você colocou, única e exclusivamente de socorro imediato, mas inserir em todo um contexto de inclusão real das famílias no processo, na dinâmica, né, do Brasil. Acho que o cumprimento, né, realmente é muito importante que nós possamos avançar nesse processo. Parabéns. Eu gostaria de passar de imediato a palavra à deputada
Tabata para as suas considerações. Obrigada, Tabata. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Deputada Ângela Min, deputado professor Israel Batista, em nome de vocês, cumprimento todos os parlamentares que nos acompanham. Luana Passos, que já tivemos a alegria de ouvir. Minha cabeça está fervilhando de ideias. Quero muito continuar essa conversa contigo em outros momentos. Tereza Saquete, Florence Bauer, que é nossa conselheira. Tenho certeza que as duas trarão contribuições muito valiosas. E temos aqui um time de pessoas que estão comprometidas, e incluo o professor Israel nesse grupo, com o combate à desigualdade de gênero. Então, realmente estou muito feliz com esse debate. Eu gostaria de começar dizendo, assim como já foi dito pela Luana, a importância de que essa renda básica, ela olhe para a questão de gênero de uma forma transversal, assim como deve acontecer com todas as políticas públicas. A gente não pode ignorar o tamanho da nossa desigualdade de gênero, da desigualdade racial, da desigualdade socioeconômica, e também não podemos ignorar que essas desigualdades todas se somam, que há uma intersecção muito grande entre elas. Então, nós precisamos, sim, pensar políticas públicas, não só que não reforcem a desigualdade de gênero, como a Luana tão bem trouxe, mas que também nos ajudem a reduzir essa mesma desigualdade. Eu acho que são esses dois objetivos que vão nos unir aqui na conversa de hoje. Tem alguns dados que eu gostaria de trazer bem rapidamente, só para nos lembrar do porquê que é tão necessário que em um debate sobre ampliação, modernização do Bolsa Família ou de criação de um projeto mais robusto de renda básica, tanto faz sobre o que a gente está falando. É muito importante que a gente tenha em mente que o público que nós estamos discutindo, que será alcançado, ele tem algumas características muito específicas. Uma delas é que nós temos hoje mais de 11 milhões de mães solo no Brasil. Isso não pode ser ignorado quando a gente faz esse debate. O outro dado é que a maioria dessas mulheres são negras, e que quando a gente olha para mães solos negras, mais da metade, 63% vivem abaixo da linha da pobreza. Então, a gente tem que olhar para dados como esse. Uma outra coisa que é importante de trazer é que, da mesma forma que nós tivemos o cuidado, estamos aprimorando esse esforço, quando aprovamos o auxílio emergencial, de que ele fosse direcionado 2 vezes, quando nós tivéssemos uma família com mãe solo, é muito importante que a gente defenda essa conquista, que já se mostrou tão exitosa, de que o Bolsa Família, ou o projeto que passa a substituir o auxílio emergencial, um projeto de renda básica, que ele continue entregando esse benefício direto para a mãe. Como a Luana trouxe, há dados muito consistentes que mostram a eficácia disso, e eu acho que é importante que a gente defenda essa conquista. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer e que vai entrar nesse nosso debate é que a pandemia, ela expôs e ela aprofundou as muitas desigualdades que existem no nosso Brasil. Isso é verdade com a desigualdade de gênero, isso é verdade com a desigualdade racial. Então, esse desafio, que já era gigantesco antes da pandemia, ele se torna ainda maior. Nós sabemos, por exemplo, que a pandemia afetou muito mais as mulheres. Com as crianças fora da escola, essas mulheres passaram a encarar jornadas duplas, triplas ainda mais pesadas, e nós sabemos também que as mulheres foram muito mais afetadas pelo desemprego. Então, para resumir aqui e poder continuar ouvindo nossas debatedoras, o mais importante é que a gente possa redobrar nossos esforços, que a gente entenda que o que fizemos até aqui deve ser protegido, deve ser celebrado, mas que vamos precisar acelerar o ritmo de mudança para que a gente não deixe tantas mulheres para trás. E aí é importante também sempre ressaltar a construção de um Brasil desenvolvido economicamente, socialmente justo, passa sim pela inclusão dessas milhares de mulheres, dessas milhões de mulheres que dependem sim de programas como esse, para que seus filhos possam, enfim, quebrar o ciclo da pobreza. Então, estou muito feliz com a presença de todos vocês, incluindo o professor Israel, a deputada Ângela Min, nossas debatedoras. Espero que continuemos tendo um debate muito positivo, muito bom, e que daqui saiam boas provocações, boas soluções e também boas ações para essa nossa frente parlamentar. Então, muito obrigada e vamos continuar aqui com o nosso debate. Gostaria de agradecer, Tabata, as suas colocações, reforçando o que a Luana colocou, do fortalecimento do papel da mulher.
E isso tem um efeito muito positivo. Nós, quando prefeito de Florianópolis, nós instituímos o programa habitacional na cidade, que não tinha política habitacional, e nós transferimos a propriedade exatamente para a mulher, que ela tem uma noção mais forte, né, do que é família, aquilo realmente a casa era uma conquista dela, e dificilmente ela vai deixar a sua família no desabrigo. Então, teve um efeito altamente positivo. Obrigada pelas suas contribuições mais uma vez, né? E passaria, nesse momento, a palavra ao deputado professor Israel. Eu quero agradecer pelo convite para falar nesse encontro. Só lembrando que o professor Israel é o coordenador do grupo. Eu quero agradecer muito, elogiar aqui a fala da Luana, foi muito esclarecedora, parabéns. Cumprimentar minhas colegas queridas, deputada Ângela Amin, deputada Tabata Amaral, e outros parlamentares que estão por aqui que eu não consigo ver. Quero agradecer muito. Quando a gente fala da participação feminina, das políticas públicas voltadas para a mulher, nós precisamos compreender a realidade que nós vivemos. Nós vivemos uma realidade em que o ordenamento jurídico ele guerreia contra a infraestrutura social que foi construída ao longo de séculos. Nós começamos a civilizar há cerca de 10 mil anos, com a chamada Revolução Agrícola, e desde então nós constituímos sociedades patriarcais, sociedades baseadas no domínio masculino. Foi somente a partir da Revolução Industrial em que o peso da força muscular diminuiu e nós tivemos outras opções para a realização das tarefas, que as mulheres conseguiram começar a pensar numa maior participação política e social nas nossas civilizações. Portanto, quando nós falamos do papel feminino nas nossas sociedades, nós estamos falando de algo construído ao longo de quase 10 mil anos de história e, a partir de cerca de 200 anos, as mulheres iniciaram uma trajetória que, a meu ver, como professor de história, é a trajetória de luta política mais heróica da história da humanidade. Em termos de civilização, deputada Tabata, a luta das mulheres não significa nada em termos cronológicos. É muito pouco tempo. É uma luta muito recente, mas uma luta que obteve ganhos muito expressivos, apesar de ter menos de 200 anos. Se nós contarmos que no mundo ocidental, a primeira vez que as mulheres ousaram levantar a cabeça e exigir participação política foi no período revolucionário francês, e que os considerados mais modernos, os jacobinos, optaram por guilhotinar a mulher que ousou lançar a Declaração dos Direitos da Mulher. Ela foi guilhotinada pelos revolucionários franceses por ser revolucionária demais, né? Nós vamos entender do que nós estamos falando. É muito recente. É muito importante apontar também que toda a luta feminina ela vem eivada de profundos preconceitos por parte das mulheres que ainda não se conscientizaram da necessidade de participação nessa luta, né? Por parte de uma sociedade masculina que vai taxar toda a reivindicação feminina como uma reivindicação radical, injusta, exagerada, né? E isso tem muito a ver com a infraestrutura. E eu gosto muito da explicação que o Habermas dá a essa luta, porque ele vai ser muito claro quando ele diz que todos os sistemas legais que, a partir do século XX, começaram a dar participação formal para a mulher,
especialmente na vida pública, né, eles esbarraram no elemento essencial. O ordenamento jurídico não é capaz de, por si só, enfrentar a realidade infraestrutural criada sobre qual é o papel da mulher na sociedade. É por isso que, apesar de toda a legislação que nós temos, né, apesar das cotas, que são o único meio, e isso há estudos, viu, deputada Ângela, as mulheres no mundo inteiro só ocupam espaços políticos por meio das cotas políticas. Tá? Não existe em nenhuma sociedade do mundo participação feminina que não seja baseada numa política de cotas, de participação. Agora, isso não é suficiente para desfazer o que nós temos aí de história de mais de 9.000 anos, né? Então, do ponto de vista cronológico, é muito recente. Eu estava observando um estudo que mostra que o movimento das mulheres, a partir do início do século XXI, percebeu essa sacada de Habermas e mudou sua composição. Se no século XIX a gente inicia com o movimento das sufragistas, né, que foi um movimento muito importante, mas que focava na capacidade de participação política feminina, bom lembrar que as sufragistas eram taxadas de radicais, eram acusadas de tentar reverter a ordem estabelecida da sociedade e eram acusadas de tentar tomar o lugar de seus maridos, isso porque desejavam voto, né? Depois do sufrágio, nós vamos ter uma luta feminista muito focada na liberdade jurídica, civil, é o direito ao divórcio, é o direito de entrar na justiça, é o direito de viajar sem ter autorização do marido, é o direito de administrar a herança que, porventura, venha a receber de suas famílias, né? Elas não tinham esse direito. E aí, conforme essa luta vai avançando, a gente chega num momento em que me parece que as mulheres compreenderam qual é a dimensão da dificuldade que elas têm que enfrentar. E que essa dificuldade que o Habermas muito bem explicita, né? Elas precisam compreender que a mudança do sistema jurídico e a positivação dos seus direitos é apenas parte da trajetória da luta. E por isso o movimento feminista, desculpem se alguns discordam, né, nesse momento acerta ao focar a sua luta no relacionamento entre mulheres e homens, no comportamento sexual dos homens, na percepção que o homem tem sobre o corpo da mulher. Isso é essencial. Professor Israel, só um instantinho. O Sim. pessoal da bandeirinha vermelha, com relação ao tempo, está pedindo rapidez na sua colocação para que a gente possa continuar. Eu já vou Obrigada, encerrar. Então, nesse momento, nós temos esse acerto da percepção da luta feminista, que é a mulher lutando para desconstruir séculos de domínio masculino sobre os corpos femininos, né? É desfazer algo muito mais estrutural, muito além do direito político, do direito econômico, da positivação dos direitos da mulher. Nós temos agora a necessidade de uma desconstrução mais profunda que passa por elementos muito simples. Por exemplo, a necessidade da divisão das tarefas domésticas, a necessidade da divisão das responsabilidades sobre criação de crianças. Isso é profundo, isso é muito importante para que a letra da lei possa se reverter em mudanças no mundo real. Então é isso, muito obrigado. Eu me empolgo porque professor se empolga, deputada Ângela Amin, não tem jeito. E esse eu sou filha de professor e também sou professora. Ainda mais quando eu estudando o Habermas sobre feminismo, eu fiquei encantado. Acho que todo mundo merece ler isso para a gente sair desse nosso mundo machista. Obrigado, gente. Um abraço. Eu gostaria de agradecer ao professor Israel, né, coordenador da nossa frente. Infelizmente, nós temos que cortar porque o tempo é realmente importante ser respeitado.
Eu passaria, então, a palavra à senhora Tereza Sacchetti para dar a sua contribuição. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, eu me sinto muito honrada de estar aqui participando dessa reunião, né, que vai tratar de um tema tão importante, né, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, né, eu sei que essa comissão está dando seus primeiros passos e já iniciar com uma discussão sobre a questão de gênero é muito importante, né, eu acho que demonstra aí o comprometimento de vocês com essa questão. Antes de eu começar a minha fala, eu gostaria, já que a Luana falou, fui lá correndo pegar o livro, gente. Olha, se vocês quiserem, né, ler mais sobre... É em inglês, não é? A gente lançou pela Routledge esse livro. A Luana tem um capítulo no livro, né, junto com as outras pessoas que ela mencionou. É um livro que discute, que faz uma análise do Bolsa Família a partir de uma perspectiva de gênero. Então, é mais, né, a discussão do Bolsa Família, os limites do Bolsa Família a partir de uma perspectiva de gênero, as possibilidades, enfim. É bem interessante, tem capítulos de mulheres de todo o Brasil, de homens também, tem alguns homens, mas enfim. Se vocês quiserem, vocês podem encontrar na Amazon, na Routledge. Agora, enfim, mais a minha fala. Eu pensei em fazer uma reflexão aqui sobre essas duas questões. Então, de um lado, a questão da transferência de renda condicionada, que eu trago depois, a partir de umas reflexões que eu faço, e do outro, a discussão do renda básica como uma transferência de renda que não é condicionada, né? Então, eu gostaria de iniciar, eu faço umas reflexões bem gerais, eu acho que a Luana trouxe umas reflexões muito importantes que está no nosso livro também, está no meu capítulo no livro, um dos principais capítulos meu do livro, que eu tenho 3 capítulos nele, mas onde eu faço essa reflexão do que uma política de transferência de renda condicionada, como uma política de renda condicionada pode avançar numa perspectiva de gênero, quais iniciativas poderiam ser implementadas se fosse para pensar a justiça de gênero. Aqui eu vou fazer umas reflexões mais gerais sobre essa relação de gênero com políticas públicas. Bom, iniciando dizendo que, primeiramente, toda política pública precisaria se preocupar com a construção da justiça de gênero. Então, eu acho que é um passo importante esses que vocês estão dando, de criar um grupo dentro dessa comissão que se preocupa em pensar as questões de gênero. Bom, o que isso significa? Isso significa que é necessário considerar não apenas questões econômicas, mas também questões culturais e políticas que impactam a igualdade ou a desigualdade de gênero, né? Pois, do contrário, uma política que aparentemente atua de forma positiva sobre questões relativas à justiça econômica pode piorar ou constranger o avanço de dimensões relativas à justiça cultural e política, né, relativas à questão de gênero. Então, não há uma relação direta entre justiça econômica e justiça cultural e política, né? Atuar sobre a dimensão econômica apenas não significa que as demais injustiças serão resolvidas como consequência. Então, esse é um ponto. Então, as políticas precisam ser avaliadas de acordo com o impacto em diferentes dimensões, olhando para esses impactos na questão de gênero e na questão racial também. Então, é necessário, né, no planejamento dessa política, na implementação e na avaliação dessa política, observar essas as diferenças desses grupos sociais, das mulheres, dos negros. Ou seja, como já foi colocado aqui, é importante pensar a mulher mais nessa interseccionalidade. Bom, então, como eu disse, isso implicaria planejar e implementar as políticas a partir dessas 3 dimensões que eu coloquei, econômica, cultural e a política. Com relação à renda básica, né, normalmente há uma análise, né, sobre as questões das vantagens materiais, os ganhos materiais, né, que a renda básica traz. E particularmente, desculpa, da renda
mínima, né, traz. E, particularmente, a discussão que a renda mínima condicionada, né, contribui para a autonomia econômica das mulheres. E eu acho que é importante se considerar, sim, isso, a questão da redução da pobreza, se ela impacta a redução da pobreza entre as mulheres, traz mais autonomia, mas também como ela impacta as relações de gênero, ou seja, as relações de poder. Então, poder aqui é uma palavra central. As relações de poder entre homens e mulheres, entre brancos e negros, né? E a oportunidade das mulheres na chamada esfera pública. Ou seja, é necessário levar-se em conta se ela promove mudanças no sentido de construir valores e comportamentos mais igualitários entre homens e mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. Ela contribui para fazer com que as mulheres tenham as mesmas chances que os homens de participarem na vida pública, trabalho pago e na política, por exemplo? Ou, ao contrário, essa política reifica uma visão dicotomizada entre esfera pública e privada, entre responsabilidades de homens como provedor e das mulheres como reprodutoras e cuidadoras? Visão essa que perpetua um padrão simbólico, cultural, em que a mulher é vista essencialmente como mãe e não como indivíduo, e são colocadas, portanto, em uma situação desigual de poder, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, dita privada da família. Então, toda política pública interessada em promover igualdade de gênero precisa, a meu ver, e de vários autores, levar em conta as relações históricas de poder existentes entre homens e mulheres e considerar em que medida elas podem promover um equilíbrio de poder entre eles ou se elas constrangem, ou se elas dificultam o equilíbrio de poder entre eles. Portanto, pensar em uma política de transferência de renda sob a ótica da justiça de gênero requer ir além, a meu ver, do objetivo do alívio da pobreza, ou do objetivo de construir habilidades para as gerações futuras. Implica considerar-se muito mais do que se o poder de compra de mulheres e o aumento ou não da sua capacidade decisória sobre questões relativas ao consumo da família aumentou. A política ajuda, uma pergunta importante a se fazer, a política ajuda a desconstruir a visão de que as mulheres são as cuidadoras e as responsáveis pelas tarefas da casa, ou ela reforça esses valores e efetivamente esse papel desempenhado pelas mulheres? Ela tem iniciativas que favorecem uma divisão mais justa do trabalho e responsabilidades domésticas? Essas seriam, então, outras questões centrais. O conceito de cidadania, dos direitos do cidadão, é tradicionalmente pensado a partir de parâmetros relacionados à esfera pública. É sobre emprego e participação política. Porém, para as mulheres, a esfera da casa, a dimensão do cuidado é fundamental. A cidadania das mulheres, a participação das mulheres em pé de igualdade com os homens na esfera pública implica que questões relativas ao cuidado e as tarefas domésticas sejam valorizadas e consideradas uma dimensão importante das políticas públicas. Tendo dito isso, eu vou rapidamente fazer uma comparação entre transferência condicionada de renda, que nós temos hoje, o Bolsa Família, e o projeto de renda básica, como eu entendo, que seria um projeto de renda básica. E já de início aqui eu manifesto a minha preferência pela segunda, pelo projeto de renda básica. E por quê? Bom, primeiramente, o projeto de renda mínima, ou mais especificamente, no nosso caso, Bolsa Família, que, como a Luana bem falou, é considerado um dos programas mais bem-sucedidos, mais copiados do mundo. Qual é as questões que eu vejo? Quais são as questões que eu vejo como problemáticas em relação, e por que a minha preferência por uma renda básica? Bom, ele é pago às mulheres, porém ele é amplamente visto como um benefício da família. As mulheres recebem um benefício em troca do cumprimento de condicionalidade. Então, a transferência do benefício em troca dessas condicionalidades relacionadas ao bem-estar das crianças e da família reforça a visão das mulheres como mães e não como indivíduos.
O direito das mulheres é afirmado sob a perspectiva do seu papel de mãe cuidadora. Isso reforça visões tradicionais sobre papéis de homens e mulheres na família, fundado em desigualdades de gênero, onde a mulher é responsabilizada pelo cuidado. Há, nesse sentido, então, um reforço de papéis que geram desigualdades entre os sexos e uma sobrecarga das mulheres com as atividades do cuidado. O benefício assegurado a partir de condicionalidade relacionada à saúde e educação das crianças, essencialmente, né, essas condicionalidades, né, a família recebe o benefício se essas condicionalidades forem cumpridas, né? Então, aí, novamente, a questão da família. É condicional a renda da família, ou seja, depende da soma dos rendimentos de todos os membros da família. Aqui o entendimento de que a renda da família é igualmente aproveitada por todos os membros, mas pesquisas e o próprio senso comum, não é, demonstram que isso não é verdade. Há diferenças de classe e de poder aquisitivo dentro da mesma família. As mulheres têm normalmente menos acesso à renda que os homens. São mais pobres dentro da família, normalmente, né? Assim, mesmo que as mulheres fossem pobres ou extremamente pobres dentro de uma família, elas podem não ter direito ao benefício se o seu marido ou companheiro tiver uma renda acima do limite necessário para ter acesso à renda mínima, né? E o que gera uma desigualdade de gênero, né? Quais seriam as vantagens que eu vejo de uma renda básica desde uma perspectiva de gênero e de autonomia das mulheres? Bom, a renda básica, no meu ver, né, e eu sei que é o ideal aqui do projeto de renda básica, mas foi com isso que eu trabalhei, né, com essa ideia de um ideal, a renda básica ela é paga a todos os membros de uma comunidade política e é paga individualmente, sem consideração da renda, né, de cada um. Embora ela tenha algumas características chaves, aqui eu estou olhando para alguns países que têm, né, a renda básica, ela tem a questão da universalidade, é paga a todos na população, não à família ou às mulheres, nesse caso das mulheres, em troca da efetivação de condicionalidades relacionadas a tarefas de cuidado, né? Ela tem uma individualidade, ela é paga a cada adulto ao invés de a cada família, né? Então, não há aqui, não é paga tanto para homens quanto para mulheres. Ela é incondicional, a incondicionalidade é outro fator importante, né? Não há condicionalidade, e ela é independente do emprego ou da renda. Portanto, ela favorece mulheres que, às vezes, mesmo sendo pobres, não têm acesso ao benefício devido ao salário dos seus maridos, como eu falei anteriormente. Ela contribui para construir, e isso eu acho fundamental, construir a ideia de que a esfera da família é uma importante dimensão do conceito de cidadania, ou seja, há uma ampliação do conceito de cidadania para atividades consideradas não produtivas, mas a gente sabe que são fundamentais para o desenvolvimento de tarefas produtivas, não é? E, assim, onde predominam as opressões de gênero. Então, assim, do ponto de vista da igualdade de gênero, o projeto de renda básica, para mim, apresenta mais vantagens do que um projeto de renda mínima sujeito ao cumprimento de condicionalidades. Bom, essas são, eu acho que eu fiquei no meu tempo, né? Eu tentei ficar nos 10 minutos, não sei se eu passei, eu não marquei, mas essas são algumas reflexões preliminares, né, que eu trago aqui, porque as minhas reflexões, como eu falei, elas são muito mais voltadas para a discussão do Bolsa Família, que eu espero possamos continuar, né, desenvolver, né, no curso da implementação ou da luta pela implementação, né, de uma política de renda mínima, e agradeço novamente, parabenizo novamente vocês por essa iniciativa, estou aberta para a discussão. Eu agradeço mais uma vez a doutora Tereza, né, que a gente possa continuar nesse debate, né, tão importante nesse momento para o Brasil. Aí passaria de imediato a Florence Bauer, né, representante do Unicef. Obrigada, deputada Ângela, deputada
Tabata, assim, pelo convite, é um prazer estar aqui. O que me pediram era, como falei depois do professor Israel e da doutora Luana, da doutora Teresa, de buscar alguns consensos, algumas recomendações que possam sair dessas conversas. Então, vou tentar fazer isso. O primeiro aspecto, são 5 pontos assim que eu vou destacar. O primeiro aspecto que acho que é importante para todos nós é o fundamental de analisar o impacto de gênero de qualquer política pública e, em particular, nesse momento desses projetos de renda básica que estão sendo discutidos. Porque é claro que esses programas, eles têm um impacto nas relações de gêneros, eles têm um impacto nas várias esferas, assim, então é fundamental ter essa análise dentro de qualquer política pública que seja desenhada, e precisa, o que foi colocado também, ir além dos impactos imediatos que uma política de transferência de renda pode ter do impacto na pobreza. É importante ir além e diariamente ter uma análise de todos os impactos que decorrem desse tipo de política. O segundo ponto, que é o ponto talvez mais polêmicos, inclusive, assim, em geral, na sociedade, é a questão da condicionalidade. Então, enquanto se reconhece que o Bolsa Família é um programa reconhecido, inclusive internacionalmente, pelo impacto que ele teve tanto na pobreza, tanto em outros indicadores que têm a ver com o nível de vacinação, com a nutrição, com a educação, ele também, como foi colocado aqui, tem um questionamento sobre a questão da condicionalidade, onde eu acho que todos concordamos que não deve de nenhuma maneira ser visto como maneira punitiva. Mas indo um passo à frente, o que foi colocado também é da preferência de um programa de renda básica sem condicionalidade que permite ir além dessas problemáticas relacionadas com condicionalidade e relacionada também com o papel do homem e da mulher, com todo esse debate sobre os efeitos positivos e negativos de ter um programa que focaliza na mulher. Então, o que eu estou vendo assim é que um programa de renda básica, como está sendo conversado, permite ir além desses efeitos que foram reconhecidos em alguns dos programas de transferência de renda, embora reconhecendo por alguns que o fato de focalizar nas mulheres e também nas mulheres com crianças tem um efeito nessa população que é a mais vulnerável, mas um programa de renda básica universal permitiria passar esses riscos, esses obstáculos. O que eu queria acrescentar também, eu acho que é fundamental, ao mesmo tempo, trabalhar a participação do homem, assim, nas tarefas familiares, no cuidado das crianças, onde que ainda é visto como uma participação, assim, não sistêmica, assim, esporádica. Então, isso também tem que ser parte da reflexão. Um terceiro ponto que sai e que a gente está vendo também é a importância da articulação com outras políticas públicas. Então, o que foi colocado também, a importância de políticas relacionadas com a primeira infância, com as creches, que tem um impacto, sabemos, na maior autonomia econômica das mulheres, e também cuidados no sentido mais amplo de pessoas idosas, por exemplo, que muitas vezes recaem na mulher. Então, essa articulação dentro dessas políticas com outro tipo de políticas públicas também é fundamental para realmente ter um impacto positivo nessas relações de gêneros. O outro aspecto que foi colocado é a questão da renda básica também incluir, sempre falando de outras políticas, mas agora falando de políticas
que buscam a maior autonomia da mulher e o maior equilíbrio nas relações de gênero, buscar a articulação com programas de qualificação profissional ou de retomada de estudo, como foi colocado pela própria Luana. Então, essa articulação maior, tanto com programas que permitem dar mais tempo, inclusive, à mulher, como com programas que permitem o próprio desenvolvimento da mulher, que tem que fazer parte dessa reflexão. E o último ponto, que isso é claramente um consenso em todas essas discussões sobre esse tipo de programa, é que é fundamental garantir um enfoque nas populações vulneráveis. Estamos falando das populações mulheres, as populações negras, as mulheres negras que são muitas vezes sofrem dos indicadores mais fortes e, sobretudo, levando ainda mais em conta a situação atual do Covid, da pandemia, que tem um efeito muito profundo na ampliação das disparidades em todos os âmbitos, e que vemos que as populações mais vulneráveis, que sejam as mulheres, que seja a população negra, indígena, quilombola, que sejam as populações de crianças, em todos os indicadores são os mais afetados pelos efeitos indiretos da pandemia. Então, fundamental um enfoque em isso. Então, eu terminaria aqui, são pontos assim que eu peço desculpa se alguém não se reconheceu, ou se eu falei, fiz algum ponto que vai em conta do que foi falado, mas buscando algumas direções que podem servir no nosso debate. Estou à disposição. Obrigada. Está em mudo, eu acho. Ângela, a senhora está muda, por favor. Deu. Então, eu passaria, então, agora as perguntas, né, que foram feitas durante o debate. Para que a gente possa acessar as perguntas, eu preciso da assessoria, agradecendo, claro, que, mais uma vez, a participação do Unicef tem uma história no desenvolvimento social do Brasil. A Florence nos dá essa contribuição. A assessoria pode nos ajudar, por favor? Deputada Ângela Amin, se eu puder fazer uma sugestão, enquanto a equipe reúne as perguntas, talvez ver se o senador Tasso Gereissati, que é membro da nossa frente parlamentar, ou se o nosso presidente de honra, Eduardo Suplicy, aproveito para cumprimentar os dois e agradecer demais pela presença, se eles não teriam algum comentário, e aí a equipe tem tempo de reunir todas as perguntas. Sem dúvida, eu não tinha visto que eles aqui estavam. Eu passaria, então, de imediato ao senador Tasso Gereissati. Bom dia a todos, bom dia, Ângela, bom dia, Tabata, bom dia a todos. Bom dia, Eduardo. Eu estou mais escutando, aprendendo e apreendendo, tentando compreender as maneiras como esse debate pode ser melhor inserido na questão da renda básica. Não tenho nenhuma pergunta a fazer, e um abraço aí ao meu querido Eduardo Suplicy também, que com certeza, com seus estudos de tanto longo tempo sobre o assunto, tem muitas posições a colocar. Um abraço a todos, obrigado e parabéns, Ângela. Eu gostaria de agradecer ao senador Tasso Gereissati e
lembrar que o senador Eduardo Suplicy foi o pioneiro nessa discussão no Brasil. No meu primeiro mandato de deputado federal, ele era senador e, naquela oportunidade, ele insistentemente colocava a importância de se instituir no Brasil, agora denominado Bolsa Família, mas sem dúvida, essa discussão partiu do senador Eduardo Suplicy, a quem eu passo a palavra nesse momento. Senador Eduardo Suplicy. Nós não te ouvimos, mas parece que não está no mudo. Não, nós não te ouvimos, senador. Não, agora está no mudo. Está no mudo, Eduardo. O problema não é o mudo, porque ele não está mais no mudo, mas não está vindo o som para a gente. É algum problema no aparelho, no equipamento. Talvez seja o caso do senador entrar por um celular. Acho que ele está no computador, aí entra de novo por outro aparelho, porque está com problema no computador, eu acho. Agora vai. Agora? Está funcionando? Sim. Agora sim. Muito bem. Muito bom dia. Meus parabéns, deputada Ângela Min, Flávia Arruda, Florence Bauer, Luana Passos e Tereza Sarchetti, querido vereador senador Tasso Gereissati. É uma alegria poder lhes encontrar e, nesta reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, eu estou ouvindo e considero tão importante as observações que todas fizeram relativamente à importância da garantia de uma renda, em especial, como algumas assinalaram, da renda básica incondicional universal para as mulheres. Eu gostaria de aproveitar, então, essa oportunidade para lhes dizer da experiência tão formidável que está acontecendo nas vilas rurais do Quênia, onde eu fui visitar no ano passado. Ali, através da instituição Give Directly, formada por 4 graduados das universidades de MIT, de Harvard, e instituíram o Dando Diretamente, Give Directly, para realizar experiências de erradicação da pobreza, receberam um prêmio de $2 milhões da Google, mais $25 milhões das empresas do Vale do Silício, com outras contribuições voluntárias, juntaram $30 milhões para iniciar experiências de se pagar uma renda básica de modestos $22 por mês para todos os adultos de 18 anos ou mais, mulheres e homens, nas vilas rurais do Quênia. Eu visitei por 8 dias estas experiências, juntamente com a senhora Mônica Dallaire, jornalista, e tudo, e verificamos como é que houve um efeito tão significativo do ponto de vista das mulheres, pois, em geral, nos disseram, olha, já eram 27 meses de experiência que estávamos observando quando da visita em janeiro do ano passado, e então as mulheres diziam, olha, quando chega a renda básica através do celular, nós nos reunimos, homens e mulheres, na casa,
marido e mulher, para decidir o quanto que nós vamos gastar em que área. Todas as respostas, quando perguntado, vocês passaram a trabalhar mais ou menos, muito mais depois, inclusive adquirindo instrumentos de trabalho que aumentaram, mas e do ponto de vista da dignidade, da maior autonomia da mulher, é que nos foram dados depoimentos formidáveis, inclusive a pesquisa realizada mostrou que houve, com a experiência da renda básica nestas vilas rurais, uma diminuição da violência doméstica em si, desde que foi implantado. Então, queria ressaltar que, mais e mais, eu, com esta visita, fiquei entusiasmado pela proposta. E eu queria sugerir aos senadores e deputados que possam esclarecer o ministro Paulo Guedes, que eu já escrevi para ele, mas quando, por exemplo, em 1º de setembro último, ao responder o nosso deputado de Minas Gerais sobre a renda básica, ele disse: eu acho boa a renda básica, mas não no seu caráter universal. Mas o Paulo Guedes precisa aprender que a renda básica tem a sua maior vantagem, e maior vantagem especialmente para as mulheres, e a Lei 10.835 institui, sim, a renda básica universal incondicional, sim, por etapas, a critério do Poder Executivo, como, portanto, faz o Bolsa Família e também agora o auxílio emergencial, mas a perspectiva do governo, do Congresso Nacional, acredito, da Frente Parlamentar da Renda Básica, deve ser o caminho para implementá-la integralmente, e como, inclusive, agora há pouco, a Florence, a Tereza e a Tabata sempre colocaram que a perspectiva é, prezada deputada Ângela Amin, chegarmos à renda básica incondicional, universal, e daí com todas as suas qualidades. E o ministro Paulo Guedes não pode deixar de considerar essa perspectiva, inclusive com a reforma tributária que agora estará sendo objeto de atenção do Congresso Nacional, porque quando ele falou renda básica universal vai pagar até os deputados, aos senadores, a mim próprio, sim, vai pagar a todos, só que nós que temos mais recursos vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber, e daí vindo as grandes vantagens, em especial a maior dignidade e liberdade real para todos, de que nos fala Amartya Sen em desenvolvimento como liberdade, e essa é a maior qualidade da renda básica de cidadania, conforme Felipe Van Pares, em Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, ressaltam também, para bem aplicar os princípios de justiça de John Rawls, a mais eficiente política será instituir a renda básica de cidadania, muito consistente com as palavras do Papa Francisco na sua nova encíclica Somos Todos Irmãos, apresentada domingo passado. Muito obrigado, deputada Ângela Amin. Meu abraço ao colega de tantos anos, Esperidião Amin. Obrigado. Obrigada pelo carinho, senador, obrigada pelas suas palavras e pela sua sabedoria. Eu entendo que, sem dúvida, contribui para essa nossa discussão, que é uma preocupação real, né? Principalmente pós-pandemia.
eu consultaria a assessoria para ver se já conseguiram organizar as perguntas para que a gente possa dar sequência a esse trabalho. Então, dando sequência ao trabalho, eu passaria a palavra mais uma vez aos oradores, né, do dia, aqueles que realmente se dispuseram a dar a sua contribuição para esse momento, e iniciando pela Luana, com mais 2 minutos. Ângela, só seria o fechamento? Esse é para o fechamento já. Eu agradeço o convite da Frente de Renda Básica a participar desse debate. Fico muito feliz de poder trazer os meus estudos para esse espaço, em especial porque eu acredito que representatividade é algo muito importante, e ter esse espaço, uma mulher negra, falar de um programa que atende mais a população negra, dado o seu nível de vulnerabilidade, me deixa muito feliz. A minha primeira indicativa é que as coisas estão mudando no país. Outrora, nós negros nem teríamos esse espaço, hoje nós temos esse espaço. Então, eu fico muito contente de poder contribuir, me coloco à disposição para, na prática, dar maiores contribuições para a formulação dessa política pública, e que não se perca essa oportunidade. Vamos ver essa triste crise sanitária como uma oportunidade de fortalecer nosso estado de bem-estar social, não apenas na garantia de renda, mas nos serviços públicos de forma geral. Acho que há espaço para isso, há espaço na reforma tributária, tributando mais os ricos, o capital, e há espaço da gente ter um Estado mais robusto que proteja de fato e promova um melhor bem-estar à população. Gostaria de agradecer mais uma vez, Luana, e vamos convocá-la sempre que necessário, de certeza, porque suas contribuições são muito ricas. Muito obrigada. Sempre à disposição. Gostaria, então, a palavra à doutora Tereza Saquete para as suas considerações finais, durante 3 minutos. Ok, gente, novamente, muito obrigada. Para mim é uma imensa honra estar aqui debatendo com vocês, né, esse assunto tão importante. É uma imensa honra estar aqui com o ex-senador Eduardo Suplicy, né, quem eu encontrei em Londres, quando eu morava lá, lançando seu livro, né, nós fomos lançar o livro na London School of Economics. Enfim, é uma imensa honra. É uma pessoa que inspira, não é? Como a deputada Ângela falou, sempre advogando pela questão da renda mínima, sempre advogando pela questão da justiça social, e assim, e nós precisamos disso, né? É claro que, como foi colocado aqui, para que haja uma renda básica, né, incondicional, nós precisamos, individualizada para todo mundo, universal, né? É necessário que seja feita uma reforma tributária, não é necessário que mude muito em como hoje é feita a tributação, né, da população, mas, mais que tudo, eu acho que nós devemos estar preocupados com a questão do qual é o projeto de renda básica que nós queremos. E a gente, assim, a meu ver, nós devemos ser ousados e ousadas nessa proposta, não é? E ao invés de começar com o mínimo, eu acho que a gente tem que começar pedindo o que nós acreditamos como sendo o ideal. Eu acho que, com relação às discussões de gênero que foram trazidas aqui em todas as falas, não é? É fundamental que nós tenhamos políticas públicas, como foi colocado. A renda básica não vai resolver todas as questões, né, culturais, as questões políticas de exclusão das mulheres. Nós precisamos de instituições que se preocupem em promover as mulheres politicamente, por exemplo. Nós temos apenas 15% de mulheres na Câmara dos Deputados. Nós temos que ter regras, e é claro, e com relação a isso, a gente sabe que uma política de cuidado mais efetiva pode capacitar, pode ajudar mais as mulheres a participarem da vida pública,
pública, mas não só, não é? Então, a gente tem que ter regras que favoreçam que políticas públicas, outras políticas públicas que possam, que se preocupem com essa questão da igualdade de gênero, como foi colocado aqui pela minha colega Luana, também pelos demais. Então, assim, mas eu acho que é fundamental, nós temos no país uma das desigualdades sociais maiores do mundo, nós temos uma desigualdade de gênero muito grande nesse país, uma desigualdade racial muito grande, né? Nas esferas públicas, na esfera privada. Nós temos as políticas do uso do tempo, demonstram que as nossas mulheres usam, né, o número de horas que elas utilizam para o trabalho doméstico, para o cuidado, é muito maior do que os homens. Então, são questões culturais, são questões políticas que eu trouxe aqui, que precisam ser pensadas nas dimensões dessas políticas públicas e sociais, mas, para além delas, também em outras políticas que poderiam complementar, né? Políticas de trabalho, etc. Então, só agradecer mesmo a todos, né, todos e todes aqui. Eu queria dizer que é um grande prazer e, se precisarem, pode contar comigo para, né, para o que for necessário. Muito obrigada, gente, é um prazer. Agradecendo, né, mais uma vez a participação da Tereza. A Tereza, como não é a primeira vez, não será a última. Nós a convocaremos sempre que necessário. Eu entendo realmente importante para esse processo, né, a utilização daqueles que já estudam o tema há muito tempo, que têm experiência, que realmente possam contribuir para um novo momento do Brasil. Tenho certeza que isso é importante. Passaria a palavra agora a Florência, a responsável pela representação da Unicef nesse momento, né, com a palavra mais 2 minutos. Obrigada, obrigada. Não, o que eu queria aproveitar esse momento é para chamar ainda mais atenção sobre a questão da desigualdade. O Brasil é um país que sofre de desigualdades assim acumuladas faz muito tempo, mas nesse período de pandemia estamos muito preocupados com uma parte da população sendo afetada de maneira muito mais drástica. Estou falando de jovens que perderam o emprego mais do que o resto da população, do impacto que isso está tendo em mulheres, do impacto que está tendo em crianças. A gente tem pesquisas que mostram que a perda de renda ela é maior entre as famílias que têm crianças, por exemplo, as populações negras, em todos esses indicadores de perda de renda, de emprego, as populações negras, ela é mais afetada, a população indígena, ou seja, num país já muito desigual, essa crise da Covid-19 está ampliando essas disparidades e, inclusive, nesse momento está ampliando de uma maneira muito profunda. Eu não posso deixar de mencionar a questão do fechamento das escolas, assim, que foi necessário, mas onde precisa de uma urgência para planejar e prever a reabertura das escolas com segurança, porque isso tem um impacto profundo que vai se traduzir em disparidades que vão crescendo ao decorrer dos próximos anos, com o risco de já falar de um impacto numa geração do Covid, assim. Então, por outro lado, uma crise como essa tem que ser vista também como uma oportunidade, quando todos os fundamentos assim estão postos em questão pela nossa maneira de funcionar, ela tem que ser readaptada a esse contexto de pandemia, que também é um momento que oferece uma tremenda janela de oportunidade para fazer essas mudanças profundas, como a renda básica está prevendo, para justamente poder responder a essas disparidades e prevenir, assim, mitigar os efeitos ainda mais fortes da pandemia nas desigualdades. Então, um sentimento de urgência, de janela de risco, de tremendo risco, mas que tem que ser aproveitado para se tornar uma janela de oportunidade para esse tipo de políticas que podem ter um efeito muito profundo na redução das desigualdades, incluindo a desigualdade de gênero. Termino com isso. Obrigada.
agradecendo mais uma vez, né, a Florência, né, pela sua participação, lembrando que o Unicef tem uma história, né, de trabalho de orientação na área social no Brasil há muito tempo, com resultado bastante positivo. Né? Já trabalhamos muito de perto, né, com o Unicef, e sei da sua importância. E eu passaria nesse momento, antes de nós encerrarmos, a palavra ao Leandro, né, que ele é o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Ele, para fechar, né, os pronunciamentos, com a palavra o Leandro. Deputada Ângela Min, é uma honra poder encerrar os trabalhos aqui. Nós dois... A responsabilidade é maior. Temos nos encontrado em todos os debates, né? Então, é um prazer poder aqui encerrar, né? E depois de assistir, assim, exposições brilhantes... Terminando uma live em 5 minutos, eu saio do centro. Eu agradeço muito... na tua casa não, querida. Eu vou em casa porque eu tenho que pegar os negócios. Deixa eu só tentar... Ângela está com o microfone aberto, Ângela. Desculpa, Ângela, estava esperando aqui. Bom, então, agradeço aí a oportunidade. Eu acho que esse tema da renda básica, ele, apesar de ter discussões acumuladas há muito tempo, ele é um tema contemporâneo, tal como é o tema da desigualdade de gênero, né? Então, eu acho que ele precisa necessariamente responder a essas questões, tal como também a de igualdade racial, para que encontre efetivamente as justificativas necessárias para que se busque as alternativas para isso. Muitas vezes podem, de certa forma, ser indireta, né? Eu acho que nós não falamos nesses debates ainda da rede, da frente parlamentar da renda básica, mas o próprio senador Tasso capitaneou aí recentemente, junto com os demais, a apresentação de um benefício universal infantil, né? E acho que é uma medida, até fiquei na expectativa, senador, que o senhor mencionasse, mas que é, sim, um dos projetos que, se a nossa pauta hoje de debates públicos tivesse um compromisso mais forte, tanto com as questões de renda, quanto as de proteção da primeira infância, da infância, proteção de mulheres, certamente seria um dos projetos que nós estaremos nos debruçando para tratar com muito mais atenção, com muito mais cuidado, né? E por isso acho que merece, inclusive, que mais adiante seja tema de debate aqui da nossa frente também. No mais, quero agradecer, eu acredito que tenha sido a Tereza e a Florence que mencionaram a necessidade de os homens também cada vez mais acompanharem esses debates, né, e entenderem melhor a perspectiva. Acho que, nesse sentido, a pandemia, de certa forma, para quem teve a oportunidade de se manter em isolamento, né, e no seu núcleo familiar, isso significa maior compartilhamento de responsabilidades. Digo isso em causa própria, né? Vocês estão vendo aqui ao fundo que eu tenho também o meu próprio filho e divido ou tento dividir o mais igual que posso, apesar de não conseguir as responsabilidades com a minha esposa, né? E acredito que esse é um exercício que faz parte aí do nosso dia a dia e que, do ponto de vista cultural, a pandemia também contribuiu para que, de certa forma, viesse a acontecer. E, enfim, é isso. Fico por aqui para a gente também não prolongar. E, Luana, sou muito fã do seu trabalho, né? Eu conheço as suas publicações por sugestão do Fábio, nosso colega em comum da UF, né? Então, acho que vale bastante a pena conhecer esse material que vocês divulgaram a respeito do Bolsa Família, que certamente é um caminho para a gente chegar lá, né? Eu acho só que a gente precisa... tem mais um aí da Tereza, né? Eu acho só que a gente precisa levar bastante em conta que, de qualquer forma, os caminhos até lá, seguindo esses conceitos que a Tereza apresentou, não devem reforçar vulnerabilidades, como acontece com as repercussões de bloqueio e cancelamento do Bolsa Família, quando não se cumpre as condicionalidades, por exemplo. Acho que isso deve ser um sinal de alerta, um sinal amarelo para mostrar que essa família que hoje não está conseguindo manter uma frequência escolar ou uma participação, por exemplo, em campanhas de vacinação, deve ter algo mais além da renda, né? Mas a renda não deve ser removida sob risco de aprofundar esse problema, né? Então, acho que fico muito feliz de poder fazer esse debate com vocês, né? E que esse debate tenha acontecido no contexto aqui da Frente Parlamentar. Um abraço e boa tarde para todos nós. Posso dar só uma palavrinha, Leandro?
Leandro, esse livro tem um artigo meu e da Luana, era só para dizer que essa é uma boa referência para artigos do Bolsa Família, tem das tuas, não é só meu, não. Obrigado, eu vou procurar mais a respeito. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Leandro, né, pela sua participação, a deputada Tabata, o deputado professor Israel, o senador Eduardo Suplicy, né, que, sem dúvida, é um mito nessa discussão, o deputado Tássio Gereissati, né, mais uma vez a Luana, a Tereza e a Florência. Eu tenho certeza que as contribuições, mais uma vez, na data de hoje, vão fazer com que nós possamos avançar nessa discussão e finalizar um belo trabalho a favor do Brasil.